Então, bom dia a todos. Em continuidade aqui da nossa discussão, deixa eu começar relembrando a situação que nós paramos ontem. Basicamente, nós tínhamos um conjunto de vínculos primários delimitados por φm de Q fracamente igual a zero, onde se m tomava um certo valor de 1 até n, um conjunto de vínculos secundários que são escritos como relações dessa forma, com esse K de 1 até um certo valor de K. Condições de consistência dos vínculos primários, condições de consistência dos vínculos secundários. Lembrando que os vínculos secundários eles surgem das próprias condições de consistência dos vínculos primários. São condições de consistência dos vínculos secundários. E todos esses vínculos, como eu havia mencionado, a classificação entre vínculo primário e vínculo secundário não é muito importante para essa descrição. É uma classificação com diferença apenas formal. E esse conjunto de relações pode ser escrito de forma unificada, como cerca φJ QP fracamente zero e condições de consistência para esse φJ parênteses igual a soma de φ hamiltoniana mais soma em n da n o m parênteses igual a soma de φJ com φ. Lembrando que o J ele vai de 1 até um certo valor n mais k, ele engloba todos os vínculos primários e secundários, e esse valor n mais k eu defini como sendo J maiúsculo. Ok? A questão era, bom, daqui em diante você não tem mais nenhuma condição de consistência, você chegou numa situação em que você já obteve todos os vínculos possíveis e resta ainda determinar os multiplicadores de Lagrange, esse conjunto de multiplicadores de Lagrange. Para isso, a gente argumenta que esse conjunto de condições de consistência pode ser interpretado, pode ser visto como um conjunto, um sistema de equações lineares, os multiplicadores de Lagrange, e com isso
nós escrevemos a solução geral desse conjunto, aqui fragmento. Nós escrevemos a solução geral desse conjunto de equações lineares para os multiplicadores de Lagrange em termos de uma solução particular mais uma solução das equações. Essa solução particular está associada com as equações homogêneas, desculpa, não homogênea, particular, solução particular, mais um conjunto, mais uma combinação linear envolvendo certos coeficientes arbitrários, onde o número de coeficientes arbitrários, o número de elementos nessa combinação está associado com o posto dessa matriz aqui. Aqui envolve coeficientes arbitrários e esse VAM, onde esse cara está associado com soluções das equações homogêneas. Equações homogêneas. Tá ok? Diante dessa situação, nós substituímos essa solução geral aqui nessa equação, na hamiltoniana total, lembrando que a hamiltoniana total, nós escrevemos a hamiltoniana total como a hamiltoniana canônica mais uma soma sobre os multiplicadores de Lagrange com os vínculos correspondentes. Diante dessa solução geral dos multiplicadores de Lagrange, esse pedaço da solução geral, ele está a princípio completamente determinado pelas equações não homogêneas. Você, a princípio, pode resolver as equações não homogêneas, determinar esses U maiúsculos. E esse setor da solução geral dos multiplicadores de Lagrange carrega toda a arbitrariedade que ainda resta. Então, é conveniente você reescrever a hamiltoniana de forma de deixar explícito um setor completamente determinado e outro setor que contém termos arbitrários. Então, o que nós fizemos foi reescrever a hamiltoniana total como uma certa hamiltoniana H' mais uma soma em A, VA, que são os coeficientes arbitrários, e esse φ maiúsculo A, onde H' foi definido como a hamiltoniana canônica mais a soma em M, de 1 até M, das soluções particulares multiplicadas pelos vínculos primários, e esse φ maiúsculo foi definido como uma soma em M de 1 até M da solução das equações homogêneas vezes os vínculos primários. E a gente encerrou a nossa discussão por aqui, ó. Essa arbitrariedade vai levar a uma arbitrariedade na evolução das variáveis dinâmicas, o que nos levou à conclusão de que o estado do sistema ele deve ser determinado por uma classe de equivalência
de variáveis dinâmicas, não por um conjunto. O estado não está associado unicamente com um conjunto de variáveis dinâmicas. Você pode ter diferentes variáveis dinâmicas num certo estado de tempo, diferentes valores para variáveis dinâmicas num certo estado de tempo, caracterizando o mesmo estado. Ok, e a questão era como determinar, como fazer um procedimento consistente para escolher esses vínculos, esses parâmetros arbitrários, de modo que no final das contas você tenha alguma quantidade que possa ser observável e, portanto, não deve depender de informações arbitrárias. Então, a gente precisa fixar essas variáveis, esses coeficientes arbitrários. Indo nessa direção, vamos introduzir a noção de vínculos de primeira e segunda classe, de forma mais abrangente, quantidades de primeira e segunda classe. Suponha que você tem uma certa quantidade, uma certa função definida sobre o espaço de fase. Você diz que essa quantidade ela é de primeira classe se a seguinte condição for satisfeita. Então, se o parênteses de Poisson de R com todos os vínculos primários e secundários, se esse parênteses de Poisson for fracamente zero, fracamente igual a zero para qualquer J, então R é de primeira classe. Primeira classe. Ok? É uma definição. Equivalentemente, ao invés de denotar essa condição como uma igualdade fraca, você pode transformar essa condição em uma igualdade forte da seguinte forma. Equivalentemente, vou colocar aqui. A condição poderia ser essa daqui. O parênteses de Poisson de R com um vínculo qualquer deve ser a soma de um certo J', coeficientes a serem determinados, e os vínculos. Okay? Ou seja, o parênteses de Poisson pode ser escrito como uma combinação linear dos vínculos. Essas duas condições são equivalentes. É ida e volta essa relação. Tá? Para uma demonstração, para uma quantidade qualquer igualmente fraca, fracamente igual a zero, uma quantidade qualquer fracamente igual a zero, você pode escrevê-lo como uma combinação dos seus vínculos. Esse é um teorema que está provado no livro do Ferenc.
Esse livro é de 92. E o título é Translation of Page. Não, Translation of Page Systems. Confesso que eu achei esse livro extremamente assustador, extremamente desanimador, porque eu percebi que todo esse esforço para preparar esse curso não passa ainda, não dá nem o capítulo 1 inteiro desse livro. O livro tem muita coisa, muita informação, muito complexo. Mas não é um livro simples de estudar. Mas aqui tem a prova dessa. Isso é equivalente a isso. Okay? Bom, aí o outro caso, né, caso contrário, ou seja, se R, parente de coação de R como vínculo J foi diferente, foi fracamente diferente de zero, aqui para algum J, não precisa ser para todos os J's, basta um valor, basta você pegar um vínculo que não tenha parente de coação nulo com essa quantidade, ela já é dita de segunda classe. Segunda classe. Ok. Bom, por enquanto é só uma definição. Vai ter essa classificação, ela vai ser importante, principalmente no que diz respeito à relação entre vínculos e transformações de calibre. Se essas quantidades R forem os vínculos, o conjunto de vínculos, você pode então ampliar os tipos de classificação que você tem para os seus vínculos. Você vai ter vínculo, no fundo, 4 possibilidades, 4 categorias distintas de vínculos. Você vai ter os vínculos no caso dos vínculos, você tem uma possibilidade em que os vínculos são primários e de primeira classe, as classificações são independentes. Primário, primeira classe. Primeira classe. Os vínculos podem ser primários, segunda classe, podem ser secundários e de primeira classe, e por fim, secundários e de segunda classe. Então, os vínculos hamiltonianos podem ser, o conjunto de vínculos pode ser particionado em 4 categorias.
nessa classificação, vou provar alguns resultados interessantes, alguns resultados importantes para a discussão que vem a seguir. Bom, por enquanto isso não está muito claro, a conexão dessa classificação com a determinação dos coeficientes arbitrários nem nada, mas é melhor estabelecer todo o setup antes e depois começar a aplicar isso no nosso problema. Então, vamos considerar a seguinte proposição. Sejam A e B. A e B. Funções de primeira classe. A proposição é que, se A e B são funções de primeira classe, então o parente de Poisson também é de primeira classe. Então, o parente de Poisson, essas duas quantidades, também é primeira classe. Essa proposição ela vai ser bastante importante daqui a pouco, quando eu falar da conjectura de Dirac. Okay? E a prova dela é bastante simples. A prova. De fato, se essas duas... Bom, vamos lá, né? A prova é que a gente quer provar que isso daqui também é uma quantidade de primeira classe. Ou seja, isso daqui tem que ter parentes de Poisson com todos os vínculos francamente zero. Então vamos calcular esse parente de Poisson. O parente de Poisson desse parente de Poisson vai ser com os vínculos. Isso daqui o primeiro passo é usar a identidade de Jacob, escrever isso de outra forma. Então, usando a identidade de Jacob, a identidade de Jacob basicamente é cíclica e a soma das permutações cíclicas é igual a zero. Então a primeira permutação cíclica seria trazer esse cara para cá e esse parente de Poisson viria para cá. Desculpa, esse cara vem aqui para o lugar do A, o A vem para o lugar do B e o B vem para o lugar do vínculo. Tá ok? No entanto, quando eu vou passar isso para o outro lado, eu troco o sinal. Então, para compensar esse sinal trocado, basta trocar aqui o primeiro parente de Poisson. Então, veja se vocês concordam com esse resultado aqui. Vocês concordam com isso daí que eu escrevi? Se vocês reorganizarem, usarem a propriedade de antissimetria do parente de Poisson, vocês vão ver que isso daqui é exatamente a identidade de Jacob. Por sua vez, A e B são quantidades de primeira classe. Então, o parente de Poisson dele com todos os vínculos são combinaç'ões de vínculos. Então, eu posso vir aqui e escrever isso daqui como uma combinação certo? J', R de J', vínculo J',
Isso daqui tomado parente de poassom com B, ok? Esse primeiro termo. E parente de poassom. Esse daqui também vai ser uma combinação, só que os coeficientes podem ser diferentes, então eu vou denotar por um R til, J linha, til, ok? Φj, essa linha, com parente de poassom com A. Dessa vez eu posso tirar o somatório dos parentes de poassom e posso usar a regra do produto para abrir esse parente de poassom. O resultado aqui vai ser o seguinte, vai ser o somatório do J', esse primeiro termo aqui vai ser algo desse tipo. Vou reagrupar isso dessa forma. R de J'. Eu vou pegar primeiro os termos em que o R sai do parente de poassom. Falei, nós fazemos coisa errada. Isso daqui vai ser isso. R, J', esse parente de poassom, de Φj' com B. Vou pegar o outro termo desse parente de poassom, vai ser R, J', somatório J' de Φj, e o parente de poassom de R, linha, ok? Como no final das contas eu vou precisar de uma igualdade fraca, eu já posso até tirar esse termo aqui, que é proporcional aos vínculos, ok? Esse vínculo é fracamente zero. Então, posso tirar isso daí. Deixa eu até colocar aqui na igualdade fraca. E a mesma situação vai ocorrer para esse segundo termo aqui. Você vai ter uma somatória de J', R til de J', parente de poassom de Φj' com A, menos somatório de J', Φj', parente de poassom de R til J', com A. Esse termo também vai embora, porque esse vínculo é fracamente zero. Por sua vez, agora eu posso usar o parente de poassom calcular esses dois parentes de poassom, levando em conta que A e B são quantidades de primeira classe. Se vocês calcularem isso daqui, fica fácil de ver que isso daqui vai ser uma soma. Bom, na hora de calcular isso daqui, você vai ter um segundo índice sendo somado. Vai ter alguma coisa que depende de R e R', alguma soma disso daqui, mas tudo isso vai estar multiplicado por um vínculo J, duas linhas. Sim? Se de primeira classe não vai ter esse parente de poassom com os fins igual a zero? Se de primeira classe, também. Você poderia ver direto aqui. Esses caras são de primeira classe, portanto eles têm parente de poassom zero. Também. Bom, aqui seria um passo a mais, mas eu estava vindo por esse caminho, não tinha enxergado esse ponto. Mas, de fato, se você vier por essa classificação, chegou nesse ponto, esses caras são de primeira classe, portanto esses parentes de poassom são nulos. Por outro lado, se você vier por esse caminho, isso daqui vai te dar algum coeficiente, dependendo de J', J' e J duas linhas, multiplicado por um vínculo, e por sua vez vai ser fracamente zero. Então, está provado. Parentes de poassom de quantidade de primeira classe
também é uma quantidade de primeira classe. A segunda proposição que eu vou demonstrar aqui, na verdade, envolve dois resultados e ainda leva a um. Essa palavra é difícil de falar. Corolário. Então, uma outra proposição aqui. Proposição 2. H' e H' e I maiúsculo A são primeira classe. A prova também é simples. Aqui basta notar o seguinte, deixa eu provar primeiro essa daqui. No fundo eu tenho que calcular o parente Poisson de H' com algum vínculo, com uns vínculos. Isso daqui vai ser parente Poisson de H' com os vínculos. Uso a definição de H'. Isso daqui vai dar parente Poisson de H com os vínculos mais uma soma em M do parente de Poisson. Bom, aqui na hora que eu for calcular esse parente de Poisson, eu tenho que aplicar uma regra de produto aqui, então eu vou ter esse parente de Poisson, as soluções particulares vezes esse parente de Poisson, mais esse termo aqui. Esse daqui é fracamente zero devido ao vínculo, ok? E esse pedaço todo aqui é o que define nosso sistema de condições inconsistentes, sistema de equações não homogêneas. Então, como por definição esse cara satisfaz essa equação, isso aqui é fracamente zero. Portanto, isso daqui é fracamente zero e a galinha é a primeira classe. A prova da segunda quantidade também não é difícil. Basicamente, cálculo esse parente de Poisson. Aplicando aquela definição e usando a regra do produto, isso daqui vai ser a soma em N de V M A φm com Φj mais soma em N φm desse parente de Poisson Vm A com Φj. Esse cara aqui é fracamente zero e esse cara aqui também é fracamente zero pela definição das soluções das equações homogêneas. Isso daqui é zero pelas equações homogêneas. Então, esse parente de Poisson é fracamente zero, o que implica em φA é uma quantidade de primeira classe. Ok? Então, vou guardar esses dois resultados.
Colorado. É coroa. Claro, né? Claro. É que a hamiltoniana total é de primeira classe. A demonstração disso é imediata, né? Tem uma soma de quantidade de primeira classe, então também uma quantidade de primeira classe. Não, peraí. O L vem primeiro ou o R vem primeiro? Ali, ó. É cor? Loura. Ah, tá. Tava assim. Não, tá. Tava assim. Ela Tava sim. assim. Você vê que a palavra é até difícil de escrever, né? Mas tá vendo? Ah, não. Peraí. Cor, loura. Primeiro. Agora foi. Agora sim. Oi? Corolário. O R, né? Então, Primeiro você depois dele. a menos de um computador que como é? Ok, então agora vamos explorar um pouco a relação entre essas quantidades de primeira e segunda classe, em especial, vamos olhar primeiro para as quantidades de primeira classe e a simetria de calibre, ok? A ideia é a seguinte, como a evolução dinâmica, a evolução temporal das variáveis dinâmicas envolvem funções arbitrárias, você deve ser capaz de conectar duas variáveis dinâmicas obtidas por diferentes escolhas dessas funções arbitrárias por uma transformação que a gente chama de transformação de calibre. Okay? Uma transformação de calibre é uma transformação que muda as variáveis dinâmicas, mas não altera a física. O estado físico do seu sistema permanece o mesmo. Tipicamente, uma transformação de calibre infinitesimal infinitesimal é uma transformação dessa forma. Tem uma certa variável dinâmica, em um certo tempo t, tá ok? Você faz uma transformação que leva uma outra variável dinâmica no mesmo tempo t, que é igual à variável dinâmica anterior, mais alguma função arbitrária dependente do tempo. Mais, vou colocar assim, função arbitrária dependente do tempo.
essa é a estrutura esquemática de uma transformação de Cayley. Bom, você tem toda uma teoria desenvolvida por trás da estrutura matemática das transformações de Cayley, que envolve fibrados. Bom, isso dá, por si só, um curso muito mais extenso do que esse. O ponto aqui é investigar como que a escolha de diferentes conjuntos de coeficientes arbitrários leva a transformações desse tipo. Então vamos pensar na seguinte questão. Dada uma condição inicial, essa variável dinâmica no certo que tem T0, eu vou chamar de G0. Qual vai ser a evolução? Qual vai ser essa variável dinâmica? A pergunta é: qual é essa variável dinâmica num certo instante de tempo t, com esse t sendo t0 mais alguma variação infinitesimal? Como você faz essa evolução? Bom, você pode, a primeira ponto de partida pode ser fazer uma expansão de série em torno de t0, e o que você vai obter, mantendo somente termos de primeira ordem, é algo desse tipo. O g de t vai ser igual a g de t0, por sua vez é o g0, mais a variável dinâmica, derivada da variável dinâmica, multiplicada pela diferença desse intervalo de tempo, mais termos de ordem superior. Mas a ideia é manter tudo como deslocamentos infinitesimais, então variações infinitesimais, então basta considerar primeira ordem. Então tá ok. Por sua vez, esse G ponto está associado com as equações, pode ser determinado pelas equações de evolução. Então esse é o parente de Poisson de G com a hamiltoniana total. Ok? Por sua vez, isso daqui vai ser igual a G mais delta T, parênteses de Poisson de G com a hamiltoniana canônica mais, a hamiltoniana linha, mais a soma em A, VA, Φ, G, com esses vínculos aqui. Um ponto importante: esses vínculos Φ maiúsculo módulo A são vínculos de primeira classe, que mostrou ali, tá ok? São vínculos de primeira classe e são vínculos primários. Eles são, por definição, combinações de vínculos primários. Então eles se enquadram nessa classificação, nessa categoria. Além disso, como eles envolvem todos os vínculos primários, todas as combinações independentes de vínculos primários, eles formam o conjunto de todos os vínculos primários de primeira classe. Qualquer vínculo primário de primeira classe está contido ali naquele conjunto Φ. Ok? Então essa é a evolução dinâmica obtida a partir das equações de movimento para um certo conjunto VA. Mas esse conjunto de funções, de parâmetros, esse conjunto VA é arbitrário.
nada me impede de escolher um outro conjunto de parâmetros. Então vamos escolher. Então, digamos que eu escolho um parâmetro, um outro. Eu vou denotar por V a linha. Eu posso estabelecer a evolução dinâmica também. A ideia é, estou fixando a mesma condição inicial e evoluindo o sistema. Então, para esse outro conjunto de parâmetros, funções arbitrárias, a evolução dinâmica vai ser diferente, então eu vou denotar aqui por um G', vai ser um G' num certo instante de tempo depois, você vai ter um outro conjunto de variáveis dinâmicas, uma outra variável dinâmica. G0 é o mesmo, porque eu estou fixando a mesma condição inicial, mas aí repete o que está aqui, trocando V por V'. Delta T G de H' mais V A' e A'. Sim. Você disse que FIA é grupos primários. Isso. Eles não são combinações de todos os grupos? Todos os grupos primários. E são de primeira classe. Só tinha definido. Só tinha juntado os dois vínculos. Não. O FIA, eu apaguei. O FIA ele definido assim. FIA era somatório em M, de 1 até M, V, M, A, Φm. O rótulo M está associado com o vínculo primário. Lembra? O M está associado com o primário, o K estava associado com o secundário, e quando eu unifiquei a notação, isso daqui era um Φj. Para os N primeiros valores de J, eu tinha os primários. Está aqui, nessa região, nesse intervalo. Ok? Então, essa é a evolução dinâmica obtida por um segundo conjunto de parâmetros. Como eu disse, a física descrita por essa evolução não pode ser diferente da física descrita por essa evolução. Então, eu tenho duas variáveis dinâmicas no mesmo instante de tempo, que são diferentes, mas que descrevem o mesmo estado físico, associadas com o mesmo estado físico. Ou seja, comparando essas duas expressões, você pode determinar a seguinte relação: o G' em T vai ser igual ao próprio G de T mais uma soma em A, epsilon A, G e A, onde esse epsilon é um parâmetro arbitrário dependente do tempo. Aqui, essa expressão é basicamente subtrair essa dessa e reorganizar o sistema. Sim? Só que eu fiquei perdido, porque a transição é definida como as funções são definidas sobre o espaço de fases. Esse GT é uma função do tempo. Desculpa. Bom, o parente de função é definido
Isso daqui é uma função do tempo, mas pode ser implicitamente uma função do tempo. Ela é uma função de Q e P. A ideia é essa. Beleza. Bom, deveria ter especificado melhor. Mas daqui, a ideia é que isso daqui é uma variável dinâmica, pode ser o Q ou o P, inclusive. Tá, beleza. Tá? É que o que interessa para a gente nesse momento é o cálculo, a dependência do tempo. Então, por isso que está explícito. Tá. Mas tá correta a sua observação. Bom, como eu disse, esse parâmetro epsilon é um parâmetro infinitesimal, porque você tem uma variação de tempo infinitesimal. Ele depende do tempo, porque você tem uma variação do tempo dele. E é arbitrário, porque você tem coeficientes arbitrários. Ou seja, isso daqui possui essa estrutura. Os vínculos de primeira classe, esse conjunto de vínculos primários de primeira classe, gera as transformações de Cayley. Em especial, além disso, você pode ver o seguinte: essa estrutura, esse tipo de transformação se assemelha bastante com transformações canônicas infinitesimais. Uma transformação canônica infinitesimal é uma transformação desse tipo. Transformação canônica infinitesimal é uma transformação desse tipo. Você tem uma certa função g', a variação de uma certa função, a variação funcional de uma certa quantidade, por transformações canônicas infinitesimais, é um parâmetro g e uma certa função geradora. Ou seja, essa transformação, no fundo, é uma soma de uma combinação de transformações canônicas, onde esse parâmetro vezes os vínculos primários de primeira classe são geradores de transformações canônicas infinitesimais. Então, geradores de transformações canônicas. Infinitesimais. Ok? Além disso, essa discussão aqui ela estabelece um critério fácil para determinar qual é a classe de equivalência que descreve um dado estado. Você tem um certo conjunto de variáveis dinâmicas num certo instante de tempo t, obtidos pela evolução temporal a partir de uma condição inicial dada. Além disso, esse conjunto foi obtido para uma certa escolha desses parâmetros infinitesimais. Você tem um segundo conjunto de transformações de variáveis dinâmicas no mesmo instante de tempo t, obtidos pela evolução temporal, levando em conta um segundo conjunto de parâmetros arbitrários. Eles descrevem o mesmo estado físico se um difere do outro por uma transformação desse tipo, uma transformação de Cayley desse tipo.
Então essa transformação estabelece uma relação de equivalência entre dois conjuntos variáveis dinâmicos. Dois conjuntos diferem entre si, dois conjuntos variáveis dinâmicos que diferem entre si por esse tipo de transformação, descrevem a mesma física naquele instante de tempo. Descrevem o mesmo estado físico naquele instante de tempo. Ok. Além disso, você pode observar que, como esses caras, essa combinação aqui, são geradores de transformações canônicas infinitesimais, que por sua vez estão associados com simetrias de calibre, estão associadas com transformações de calibre, que são simetrias do seu sistema. Porque uma transformação de calibre é uma transformação que não altera o estado físico, então é uma simetria daquele estado. Então, esses caras são os geradores da simetria do seu sistema. No entanto, até aqui, toda essa discussão envolveu apenas os vínculos dessa categoria, primários de primeira classe. Só que a princípio não tem nada que exclua outras classes, outras categorias. O que Dirac mostrou que essa categoria eventualmente também pode entrar nessa discussão, também podem servir como geradores de transformações de calibre. Em especial, ele mostrou o seguinte resultado. Vou deixar esse aqui, que foi o objetivo de ter usado demonstrado essas duas proposições. Ele demonstrou o seguinte: se você considerar novamente, dado uma condição inicial G de T0, definida como sendo G0, e você fizer a evolução dinâmica desse sistema da seguinte forma: você sai do G, evolui dinamicamente até um certo instante de tempo T-til. Essa primeira evolução dinâmica, feita levando em conta um certo conjunto de coeficientes VA, chegou nesse ponto. Você evolui novamente dinamicamente seu sistema, levando em conta um outro conjunto de parâmetros. Chegou nesse ponto, você evolui até um certo um certo instante T, todas essas evoluções sendo realizadas infinitesimalmente, e aqui você leva em conta um segundo conjunto de parâmetros. Com isso daí você vai obter um certo resultado. Que vai ser algo um pouco mais complicado do que isso daqui. Por outro lado, você pode fazer a mesma evolução trocando o conjunto de parâmetros. Por outro lado, é importante considerar segunda evolução que vai ser: você vai sair de um G0, vai até um certo G de T-til, levando em conta um conjunto de parâmetros V'. Depois você evolui até um certo, aqui seria um G' de T-til, você
Depois você evolui até um gelinho de T e usando um outro conjunto de parâmetros na ordem contrária. Ok, a evolução dinâmica foi feita e esse caminho de escolha do conjunto de parâmetros não deve alterar a física. Está mexendo somente em coisas arbitrárias, em funções arbitrárias que constituem as equações de movimento. Então, isso daqui também deve estabelecer uma transformação de calibre. Isso também vai ter uma relação desse tipo. E nesse caso, a relação que ele foi a seguinte: o G min em T vai ser igual ao G de T mais um somatório de A de epsilon A gama A G parente de Poisson de G com um parente de Poisson de A φ tá ok? Aqui. Ah não, peraí, tem uma mais. A LaTeX não compila. Esses parâmetros. Bom, tem uma definição parecida com aqueles ali. Eles também constituem parâmetros arbitrários dependentes do tempo infinitesimais. E isso daqui é uma transformação de calibre tão boa quanto aquela. A diferença dessa daquela está nos geradores dessas transformações de calibre, dessas transformações. Nesse caso, os geradores vão ser parâmetros multiplicados por esse parente de Poisson. Esses parentes de Poisson são de primeira classe. Por quê? Porque isso daqui é de primeira classe. Então, FIA e FIA' também é de primeira classe. Logo, o parente de Poisson, com essas duas quantidades, são de primeira classe. Além disso, você pode considerar o seguinte: simplesmente levando em conta que o parente de Poisson de FIA é de primeira classe, o parente, quer dizer, que o FIA é uma quantidade de primeira classe, o parente de Poisson dele com o φ A' tem que ser uma certa combinação de um certo módulo J, R, A', J, Φj. Isso daqui vem simplesmente da consideração de que esse cara é de primeira classe. A consideração de que esse parente de Poisson é de primeira classe nos diz que essa quantidade desse lado é de primeira classe. No entanto, não tem nada nesse lado que restrinja esses vínculos a serem primários. É uma combinação de primeira classe, pega todos os vínculos de primeira classe, mas eles podem ser primários ou secundários. Ou seja, vínculos secundários também podem gerar, eventualmente podem gerar transformações de calibre, podem ser geradores de transformações de calibre. Tá claro? Você não chegaria nessa expressão aí de cima, Essa aqui? na penúltima linha de baixo para cima? Essa mesmo. Abrindo o hamiltoniano total também. Então, para chegar nessa expressão é basicamente esse tipo de compor luz, é esse tipo de consideração. Você faz a evolução daqui para cá
Vai ser aquela coisa ali, aí você vai obter um certo resultado e depois evolui daqui para cá. Mas esse esfriar não depende só de vínculo de Primários. Primários de primeira classe, exatamente. Fiar sim. Só que esse parente de Poisson é uma quantidade de primeira classe, só que não tem nada que restrinja essa combinação a ser, não tem nada que restrinja essa combinação a ser composta somente por vínculos primários. Ela está restrita a ser composta por vínculos de primeira classe, mas não necessariamente primários. Isso daqui vai ser uma certa composição. Okay? A única coisa que você pode garantir pelo fato disso daqui ser um vínculo de primeira classe, é que isso daqui vai ser uma combinação de vínculos, de todos os vínculos. O outro ponto é, como isso daqui está sendo tomado, o parente de Poisson está sendo tomado entre dois vínculos de primeira classe, isso daqui vai ser uma quantidade de primeira classe. Só que não tem nada que restringe essa combinação de vínculos primários. Então pode envolver, pode não envolver também, mas a possibilidade está em aberto. O mesmo tipo de consideração podem ser obtidas, você pode fazer eu não lembro exatamente qual é o detalhe por trás dessa evolução, mas você pode mostrar também que esse parente de Poisson, parente de Poisson da Hamiltoniana, a galinha, com fiar, uma observação. Esse parente de Poisson também gera transformações de carbono. Gera transformação de carbono. Ok? Uma prova para isso daí também está naquele livro do Renault e tal. Bom, se esse cara também gera transformações de calibre, e nós já mostramos que essa quantidade de primeira classe, então a parente Poisson dela com algum vínculo, isso daqui é uma combinação de vínculos, vai ser uma combinação linear de vínculos, não necessariamente primários, mas de primeira classe. Então, essa quantidade é uma quantidade que se enquadra nessa categoria e, portanto, mais um exemplo de que transformações de calibres podem ser geradas por vínculos secundários de primeira classe. Ok? Eu não lembro muito bem qual é a direção dessa prova, mas lá no livro do Renault ele demonstra isso. Então, o ponto que foi conjecturado pelo Dirac foi o seguinte: você tem um conjunto de vínculos que podem ser classificados em 4 categorias e você consegue construir exemplos que indicam que, bom, isso daqui você constrói, você demonstra que os vínculos que se encaixam nessa categoria são geradores de transformações de calibre. No entanto, você tem indicações de que os vínculos dessa categoria também são geradores de transformações de calibre. Nesse ponto é até interessante vocês darem uma lida naquele livro do Dirac, Vectors of Quantum
Mechanics. É bem legal ver. Bom, porque aquele livro, não sei se vocês estão por dentro disso, mas ele foi. São notas de aula de um curso que ele deu em Yeshiva. E foi logo após ele desenvolver toda essa teoria de sistemas vinculados. Então ele coloca muito bem essa questão de como ele pensou, inclusive, por exemplo, na hora que ele chega nesse ponto, ele coloca: eu imagino que todos os vínculos de primeira classe devem ser geradores de transformações de Cayley, sejam primários ou secundários. Aí ele escreve: no entanto, eu não consegui provar isso, mas também não consegui nem construir nenhum exemplo e nenhum contra-exemplo. Você vê essa dinâmica de como ele foi pensando nessa questão. Bem, não foi justamente o que ele mostrou? Aí, Aqui, acima, todos os vínculos de primeira classe, seja primário ou secundário. não. Ali está mostrado. Certo. Aqui não, pelo seguinte motivo: não tem nada que restrinja isso daqui a seu vínculo de primeira classe. Mas eventualmente pode ser que, por alguma razão, os vínculos secundários, quer dizer, não tem nada que restrinja ser vínculos primários. Assim, porque os coeficientes eles não são determinados. Não são determinados. Eventualmente pode acontecer os vínculos secundários saírem nessa relação. Entendi. Essa questão da conjectura de Dirac é debatida até hoje. Não tem um consenso até hoje sobre isso, pelo menos pelo que eu entendi nesse apanhado que eu fiz na literatura nos últimos dias. Existem, de vez em quando, eu conversei com o Tião, parece que de vez em quando algumas pessoas colocam uma contraprova da conjectura de Dirac, mas aí logo depois alguém bate na contraprova, arruma algum problema com a contraprova, então é um ponto em aberto. Sob certas condições, que chamadas condições de regularidade, parece que tem uma prova da conjectura de Dirac no livro do Renaud e Teilhard. Eu não cheguei a estudar essa prova, não imagino que não seja simples, porque ela já não está mais no primeiro capítulo do livro. Então, se alguém quiser se aventurar, está lá no capítulo 3. Então, boa sorte. Mas, então deixa eu especificar qual é a conjectura de Dirac. A conjectura de Dirac é que todos os vínculos de primeira classe são geradores todos os vínculos de primeira classe primários mais secundários
São geradores. Transformações. Essa é a conjectura. E uma prova, né, entre aspas, demanda algumas hipóteses adicionais, pode ser encontrada no ok, mas como a gente está num período em que a gente só precisa ter convicções e não mais provas, a gente vai adotar um ponto de vista de que as transformações, que a conjectura de Dirac é verdadeira e seguir a partir dele. Então a proposta é a seguinte. Uma proposta. Introduzir uma hamiltoniana estendida. Essa hamiltoniana estendida ela vai ser definida como a hamiltoniana total mais uma soma na linha, indo de 1 até um certo a linha, VA, linha, V linha, que A linha. Onde esse A, maiúsculo linha, denota o número de vínculos que se encaixam nessa categoria, secundária de primeira classe. Ou seja, você inclui na sua hamiltoniana, que é o objeto que vai ser responsável pela evolução dinâmica do sistema, todos os vínculos de primeira e segunda classe. Por que esses vínculos? Porque são, por hipótese, os vínculos que geram transformações de calibre. Então, a evolução dinâmica das suas variáveis vai ser modificada ao introduzir essa nova hamiltoniana, essa hamiltoniana estendida, mas o estado físico não, porque elas, por hipótese, são geradores de simetria. São geradores de transformações de calibre que são simetrias do sistema. De forma alternativa, a gente pode alternativamente escrever a hamiltoniana estendida como sendo a hamiltoniana H' mais a soma em alfa, indo de 1 até A mais A' de V alfa e maiúsculo alfa. Eu não falei, mas a introdução desses novos vínculos, os vínculos secundários de primeira classe,
impõe a introdução, traz junto com ela a introdução de novos multiplicadores de Lagrange. Então a gente está piorando a situação. A gente tinha um certo número de multiplicadores de Lagrange determinados, a gente não vai piorar a situação introduzindo mais. Mas isso tem um objetivo. Isso na verdade não vai piorar, vai melhorar a situação. E tá, aqui eu estou usando uma notação em que estou unificando os dois tipos de vínculo e os dois tipos de multiplicadores de coeficientes determinados. Então aqui nessa equação eu usei essa definição onde o φ alfa ele é o φ alfa se o alfa for igual a A, lembrando que o A vai de 1 até A maiúsculo. E vai ser que a linha, se o alfa for igual a linha mais A, tal, sendo que a linha vai de 1 até a linha maiúscula. Ok? O mesmo tipo de definição ocorre aqui para os multiplicadores de Lagrange. Igual a VA, se o alfa for igual a A, e VA, linha, se o alfa for igual a A, linha mais A. Tá ok? Com a introdução dessa nova Hamiltoniana, a proposta é que a evolução dinâmica seja descrita por novas equações de movimento, em que a derivada temporal de uma certa quantidade é o parente de Poisson, vai colocar igualdade fraca aqui, parente de Poisson dessa quantidade com a Hamiltoniana estendida. Por trás disso existe até um princípio de ação mínima estendida, onde você considera essa Hamiltoniana estendida. A diferença dela para a Hamiltoniana total é que ela não vem de um princípio lagrangiano. Você introduziu a mão esses novos vínculos, sobre o argumento de que a evolução dinâmica do estado não vai ser alterada. Esses novos vínculos, por hipótese, são geradores de transformações de calibre, que são simetrias do seu estado.